Olá pessoal, desejo a todos uma boa noite. Tudo bom? Um abraço. Meu nome é Lucielmo Santana. Olha, conforme essa mensagem está sendo falada agora, no Antigo Testamento, mais precisamente falando na Antiga Aliança, os pecados não eram tirados, eram apenas cobertos através daqueles sacrifícios. O Senhor Jesus veio e com apenas um sacrifício dele mesmo, ele anulou, ele levou em seu corpo todos os nossos pecados. Quando fala nossos, está se referindo às pessoas que têm um relacionamento diário com ele, que aceitaram ele na sua vida. Quando você tem um relacionamento diário com Jesus Cristo, quando você aceitou ele como seu Senhor, os seus pecados, eles não existem. Por mais que você peque, eles não existem. Por quê? Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24, está escrito que Jesus levou em seu corpo todos os nossos pecados. Significa todos, todos significa todos. Não sobrou nenhum. Imagine você tendo 10 sacolas muito pesadas aqui para levar até lá do outro lado. E eu levo todas elas. Se eu levei todas, não sobrou nenhuma. Você não precisa levar. Assim como também está escrito que Jesus levou todos os nossos pecados, não sobraram nenhum. Hoje em dia a gente vê muitos pregadores falando que a gente precisa ter um excelente comportamento, obedecer a todos os mandamentos para poder Deus olhar do céu e dizer, essa pessoa não tem nenhum pecado. Mas ninguém consegue efetivamente viver sem pecado. Ninguém consegue efetivamente obedecer a todos os mandamentos. São 10 principais mandamentos, mais 603. Dá um total de 613 mandamentos. A Bíblia Sagrada diz que nós pecamos por palavras, pensamentos e obras. Não tem como a gente obedecer efetivamente todos os mandamentos. Porém, nós somos inocentes, somos declarados inocentes, justos, santos, não porque não pecamos, mas porque Jesus não pecou. Entenda, quando você tem um relacionamento diário com Jesus Cristo, você está nele, e a santidade dele transfere-se para você. Você passa a ser santo, justo, inocente, porque Jesus não pecou. Ele passa a ser o seu substituto. Quando Deus olha para você, tendo você um relacionamento diário com Jesus Cristo, tendo ele como seu Senhor, quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê o seu substituto, o Senhor Jesus. Ele não vê o que você fez, o que você faz, mas o que Jesus fez lá na cruz. O que você precisa está em Cristo Jesus. Por isso que Romanos capítulo 4, versículo 8 diz, feliz o ser humano a quem Deus não imputa os pecados. Observe que não está escrito feliz o ser humano que não peca, que não tem pecado. Não, está escrito feliz o ser humano que peca, mas ele está em Cristo Jesus e os seus pecados não são contabilizados. Os seus pecados não são atribuídos a ele. Ele não é culpado, ele não paga pelos seus pecados. Você pode indagar e dizer, então Deus ele é a favor da impunidade? Não. Deus não é a favor da impunidade, nem você vai ficar impune. Por quê? Porque Jesus já foi punido em seu lugar, por todos os seus pecados. Ora, se o Senhor Jesus já foi punido, se os seus pecados ele já levou, ele já foi sentenciado e padeceu um grande sofrimento em seu lugar, mesmo sem merecer, logo fica claro que a sentença que cabe a você, Jesus já pagou. Se Deus culpasse ou condenasse você ao inferno, tendo você um relacionamento diário com Jesus Cristo por causa dos seus pecados, ele estaria sendo injusto. Ele estaria cobrando uma dívida que Jesus já pagou. Uma dívida 2 vezes. Deus não é injusto de fazer isso. As pessoas, na verdade, vão para o inferno quando não querem estar em Cristo. Quando não aceitam Jesus Cristo no seu dia a dia, na sua vida. Imagine você me dever R$1.000, um amigo seu fica sabendo, e ele vem até mim e me paga os R$1.000 que você me deve. Depois de um tempo, eu vou até você cobrar os R$1.000 de novo. Porque o seu amigo já pagou. Eu estou certo ou estou errado? Estou errado, o seu amigo não já pagou a sua dívida? Você precisa crer que quando você tem um relacionamento diário com Jesus Cristo, você não paga mais pelos seus pecados. Você não é culpado, não é atribuído a você os seus pecados. Porque Jesus, ele já pagou. Agora, a maioria dos pregadores acha que se a pessoa ensina a graça, conforme esse princípio,
as pessoas vão pecar cada vez mais. Mas é o contrário. Quando você prega a lei, dizendo que você tem que obedecer todos os mandamentos, você acaba desistindo. Mas cedo ou mais tarde você chega à conclusão que você é pecador, que você tem vício, que você não consegue. E aí se afasta de Deus. Mas quando você aprende sobre a graça, isso leva você a agradar cada vez mais o Senhor Jesus. Porque você passa a se apaixonar por Ele. Você passa a enxergar que o Senhor Jesus, Ele é muito bom. Ele te ama tanto, porque mesmo você pecando, Ele te dá a vida eterna, Ele transforma seu caráter, sua personalidade, Ele liberta você de vícios, faz do seu casamento um casamento mais rico de amor, Ele enriquece o seu lado de paz, Ele faz as portas se abrirem, tudo começa a dar certo na sua vida. Você antes tinha tristeza, agora você tem alegria. Tudo isso passa a acontecer, até o seu dinheiro passa a render. Depois disso tudo, será que você vai ser tão mal ao ponto de pagar o bem que o Senhor está fazendo a você com o mal? Praticando cada vez mais pecados? Não. Quando você crê na graça do Senhor Jesus Cristo, isso leva você a se apaixonar pelo Senhor Jesus. E quando você se apaixona pelo Senhor Jesus, não precisa nenhum pregador apontar o dedo dizendo que se você pecar, você vai para o inferno. Que você tem que fazer isso e aquilo. Você passa a querer fazer por amor, espontaneamente. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui vendendo produtos, nem para ficar famoso. Não é porque alguém mandou, não é por medo ou ameaça. Se eu não for pregar, eu vou para o inferno. Não, eu estou aqui por amor ao Senhor Jesus. Ele me ama tanto, Ele tem abençoado tanto a minha vida, porque eu não vou sair de casa, como eu estou aqui desde a tarde, até agora à noite, posso ficar até 8, 9 da noite, 9h30. Por quê? Será que é por medo, ameaça? Porque senão eu vou para o inferno? Não. Mesmo eu pecando, eu tenho consciência que eu tenho a graça do Senhor Jesus Cristo da vida eterna. Eu não tenho a obrigatoriedade de vir pregar. Porém, eu venho por amor, porque eu amo o Senhor Jesus Cristo. Deus é amor, e amor gera amor. Convido você a crer que quando você tem um relacionamento com Jesus Cristo, Jesus já levou todos os seus pecados. Os seus pecados não são atribuídos a você. Você não é culpado pelos seus pecados. E que isso leva você a se apaixonar cada vez mais por Ele. O que eu convido você não é parar de pecar. Eu não falo sobre pecados. O que eu falo é sobre Jesus Cristo. Jesus ama muito você. Ele é apaixonado por você. Ele deu a vida por amor a você. Ele quer que você conheça Ele. Ele convida você simplesmente a incluí-lo no seu dia a dia. E conforme o Salmo 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, o mais Ele fará. Todo dia passe alguns minutos na presença do Senhor Jesus. Todo dia passe alguns minutos pensando no Senhor Jesus, o elogiando, agradecendo, fazendo declarações de amor e conhecendo o Senhor Jesus, lendo ou ouvindo a Bíblia Sagrada. E o mais Ele fará. Ele vai abençoar a sua vida, transformar seu casamento, o seu lar, a sua vida financeira, vai te dar alegria, etc. Mas também Ele vai transformar você em alguém cada vez melhor. A maioria dos pregadores aponta para você. Quando uma pregação aponta para você, dizendo que você tem que fazer isso e aquilo, essa pregação está falando da antiga aliança, uma aliança que já se acabou. Foi do Monte Sinai e durou 1500 anos, até Jesus vir. Essa antiga aliança, ela diz respeito a tudo sobre você. Você tem que, conforme diz Êxodo 20, você tem que guardar o sábado, você não deve roubar, você não deve matar, você não deve usar o nome de Deus em vão, tudo você, você, você. A nova aliança fala sobre Jesus Cristo, sobre o que Jesus fez. E pelo que Jesus fez, você é salvo, você tem a vida eterna, você tem felicidade completa. E isso leva você a se apaixonar por Ele, querer fazer só o que Ele gosta e não fazer o que Ele detesta. Fazer até muito mais do que a lei manda. Comece ainda hoje, tá? A crer na graça, na nova aliança e ter um simples relacionamento diário com Jesus Cristo, mas o restante Ele fará. Comece confessando: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é Deus. Eu te aceito como meu único Senhor. Eu quero iniciar um relacionamento diário contigo. E você já tem o principal, que é a vida eterna instantaneamente. É o que diz Romanos 10:10. Com o coração, quando você toma a decisão no coração de começar esse relacionamento com Jesus Cristo e confessa a Ele que você o aceita como seu único Senhor, você já é salvo. Romanos 10:13 e Atos 2:21 diz a mesma coisa. Lá está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é simples, é fácil, é automática.
quando você toma a decisão de incluir Jesus na sua vida. Para ir para o inferno é o contrário, é muito difícil, um caminho muito longo. Para ser salvo é fácil. Agora, para ir para o inferno você tem que viver 70, 80 anos ou mais, todos os dias dizendo: eu sei que Jesus me ama muito, eu sei que Ele derramou seu sangue inocente de vida por mim, eu sei que Ele sofreu muito, morreu lá na cruz, totalmente nu, sem nenhum pano na cintura, mas eu não quero Jesus. Amanhã de novo, eu não quero Jesus. Daqui a uma semana eu não quero Jesus. Todo dia, Jesus não. Todo dia na minha vida, televisão, internet, redes sociais, bate-papo, besteirão, jogos. Jesus, vaza, sai fora. Não quero saber de você. Nem um minuto para você, Jesus. Isso é que condena as pessoas ao inferno. O caminho é muito longo para chegar no inferno. Para ser salvo, é você tomar a decisão do coração e confessar: Senhor Jesus, eu quero iniciar um relacionamento contigo. Eu te aceito como meu único Senhor. Comecei ainda hoje. Eu comecei há 18 anos, está completando, né, esse mês ou o mês que vem. E eu comecei na casa da minha mãe, confessando que o aceitava, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Na verdade, eu comecei a viver somente desde então. Comece ainda hoje a crer que quando você tem um relacionamento diário com Jesus Cristo, você é santo, você é justo, você é inocente. Deus olha para você e vê você como alguém que nunca pecou. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. O Senhor Jesus, Ele tomou o seu lugar, e hoje você toma o lugar do Senhor Jesus. Ele passa a ser o seu substituto. Comece ainda hoje, tá? 1 Pedro 2,24. Jesus levou todos os nossos pecados em seu corpo. Se Ele levou todos, não sobrou nenhum, desde que você esteja nele. Desde que você tenha um relacionamento diário com Jesus Cristo. Comece ainda hoje confessando: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é Deus, eu te aceito como meu único Senhor.